Olá, tudo bom? Passando por aqui para a gente conversar e a gente está abrindo novamente nova série sobre assuntos aqui no YouTube e eu conto com você. Então vamos lá, hoje a gente vai falar sobre um tema que não é tão comum no dia a dia, mas que é bastante comum na endocrinologia. É a questão do lipedema. Estive agora em outubro num congresso que é o Obesity Week em Dallas e foi comentado muito sobre essa questão do lipedema, que pouco se fala. O que significa lipedema? O lipedema, então, é uma condição médica em que é caracterizado por um quadro crônico em que você tem um acúmulo simétrico do tecido adiposo, ou seja, da gordura, nas regiões que pode ser das pernas, na região de quadril, na região glútea e também lá se falou muito sobre a questão do lipedema localizado na região do membro superior, nos braços. Então isso a gente vê bastante no endócrino. O que é o grande problema? Muitas das vezes esses indivíduos, eles não são avaliados na sua fase inicial. Então se protela, se demora muito no diagnóstico, aí o não diagnóstico na sua forma mais precoce irá desencadear toda uma série de transtornos, que não é só ligado à questão do peso, mas ele está ligado também à questão emocional. Sem dúvida alguma, a questão emocional ela fica muito abatida com aquele acúmulo de gordura que acontece nas regiões, em situações que a pessoa começa a se esconder. Então ela deixa de usar, as mulheres, uma saia, ela deixa de usar camisas de manga porque ela quer esconder essas regiões. Então vai entrando também num aspecto do emocional, num aspecto de autoconfiança, num aspecto de consideração da segurança dessa pessoa. Então é algo que a gente tem que estar bem atento como profissional da área de saúde, para que cada vez a gente consiga fazer esse diagnóstico de uma forma mais precoce. Então a gente tem um transtorno comum, ele muito mais prevalente nas mulheres do que nos homens, mas também a gente fala de lipedema nos homens, tá bem? É pouco diagnosticado e ele é uma inflamação importante. Essa inflamação a gente vê lá no sobrepeso e obesidade na endocrinologia. Por isso que a endocrinologia tem que estar muito atenta sobre essas questões, porque ele pode vir com uma queixa somente de referência sobre o peso. E, na verdade, quando a gente vai fazer o exame físico, então é importante fazer o exame físico desse paciente, a gente vai encontrar regiões caracterizadas. Normalmente o lipedema, ele acaba tendo características muito comuns, que são a forma simétrica. Então, normalmente ele vai ser bilateral, ou nos ombros, nos braços, como a gente falou, na região de nádegas, glúteo, ou na região das pernas, coxa e região das pernas. Então a gente vai ver esse acometimento bilateral. Quando a gente fala a palpação, a gente pode falar que existem nódulos de gordura, e eles podem ser muito simples, como se fossem grãos de arroz, ou até grãos de ervilhas, eles fazem essa definição, ou seja, o diâmetro bem pequeno, ou ele pode evoluir para áreas muito mais extensas que vão acometer uma nodularidade, ou até mesmo como se fala como a questão do lipoma. Então isso a gente vai ver muito no exame físico. A frequência que a gente vai fazer sobre o diagnóstico depende do nosso insight em fazer esse diagnóstico, em buscar, em avaliar. Então isso a gente vai falar que isso vai acontecer não somente quando o paciente fala sobre a queixa de sobrepeso e obesidade. Nesse Obesity Week a gente viu situações que são pacientes até não diagnosticados com um quadro de obesidade, mas de um sobrepeso que podem apresentar esse quadro de lipedema. Quem tem o lipedema? Na maioria das vezes, como a gente falou, são as mulheres, poucos casos a gente vê nos homens. Quais são as causas que a gente pode falar do lipedema? Por que acontece isso? Normalmente essas causas não são identificadas. O que a gente tem é um componente multifatorial. Então, normalmente a gente tem ainda hoje, para algumas doenças, uma característica. Essa doença é genética. Então tem um gene que está envolvido na apresentação dessa doença, na manifestação dessa doença. Mas hoje a gente sabe que, em grande maioria dos casos, as doenças têm uma característica que chamamos de epigenética. Pode até um componente genético envolvido, mas temos fora, um ambiente que pode determinar, inclusive, o silenciar, o não aparecimento dessa doença, ou, muito pelo contrário, o ambiente pode fazer gatilho para a exacerbação do quadro clínico. Então, são multifatoriais. O que acredita-se que possa começar num período muito inicial, na puberdade, Então, quando aquela menina começa a ter as mudanças hormonais, culminando na primeira menstruação, e que pode ocorrer um ganho de peso, então ali já pode ser o primeiro gatilho para essa manifestação do lipedema. Isso se deve, sem dúvida alguma, quando a gente pensa nessas causas do lipedema, falar sobre a questão hormonal. Então, um dos gatilhos que a gente pode colocar do lipedema nessa faixa etária, ou seja, nessas meninas que começam a ter a primeira menstruação, a gente pode falar que é o gatilho hormonal. Por um outro lado, a gente vai ver
que a gente tem o outro extremo da questão, mulheres sobre o fato da gestação, que também temos um grande impacto hormonal, e também tem um outro extremo que a gente fala que é a mulher na menopausa. Então, a gente não consegue definir bem, mas a gente vê em gatilhos que podem ser na primeira menstruação, na menarca, que a gente fala, na gestação, em que a gente tem um grande impacto hormonal, e na menopausa, em que a gente tem um declínio hormonal. Mas na menopausa, nós veremos que tem outros gatilhos envolvidos, principalmente o gatilho da inflamação, principalmente gatilho de gordura subcutânea e da gordura visceral. Mas nessas três situações da vida, a gente vai ter o componente hormonal estando presente. E aí a gente fala dos aspectos genéticos que podem estar, sem dúvida, não se tem claramente determinação de um aspecto, de um gene envolvido, mas parece que a genética está envolvida, o genótipo que a gente fala. A inflamação, então hoje a gente quando vai conduzir na endócrino a questão da obesidade e sobrepeso, não é só um simples fato de diminuir comida. Eu vejo que as pessoas ainda têm muito desse aspecto de acreditar que o sobrepeso e a obesidade é só a gente restringir comida. Mas a gente sabe, aí fazendo um parênteses, eu sempre digo que existem 3 modelos de obesidade. O primeiro modelo de obesidade que as pessoas estão acostumadas é aquele indivíduo que come grande quantidade. Ele come grande quantidade para o estilo de vida dele, para o que ele faz de atividade. Esse alimento não é metabolizado, vira gordura subcutânea, vai ser metabolizado para gordura visceral. Esse é o modelo mais comum que todo mundo está acostumado a ouvir. O segundo modelo de obesidade são aquelas pessoas que chegam a mim e falam assim: nossa, eu não tomo café da manhã, eu almoço às 2 horas da tarde, eu janto às 10 horas da noite, estou gordinho. Como é que a gente pode explicar? Teoricamente, esse modelo não é baseado em grande quantidade de comida. Esse modelo está baseado até numa dieta muito restrita. Porém, quando ele faz a sua alimentação na hora do almoço, quando ele faz a sua alimentação na hora do jantar, existe uma grande quantidade de comida. E o metabolismo, o corpo desse indivíduo se acostuma a colocar uma reserva, a poupar. Então ele pega aquela alimentação do almoço e metaboliza para gordura, para que seja feita uma reserva para a próxima refeição que virá às 10 horas da noite. Então esse é o segundo modelo de obesidade. Terceiro modelo de obesidade são aquelas pessoas que acabam tendo as informações de uma maneira muito superficial. Então ela ouviu falar que tapioca é um bom alimento, ela ouviu falar que a quinoa é um bom alimento, ela ouviu falar que a mandioquinha é um bom alimento. Esses 3 alimentos representam o carboidrato e ela entende então que ela pode comer os 3 na mesma refeição. E aquela famosa frase que a gente sempre ouve falar: ah, mas é só um pouquinho. Porém, cada um desses 3 alimentos de uma forma individual, a quinoa, a tapioca e quando a gente coloca da mandioquinha, eles são carboidratos de diferentes índices glicêmicos, ou seja, carga glicêmica que vão repercutir para a insulina. Então a gente tem que estar tomando cuidado sobre essa informação. Não basta ser somente porque é um bom alimento, mas com o que eu vou consumir esse alimento com outro alimento, ou seja, tem um carboidrato, vai ter que ter uma fonte de proteína. Então, esses são os modelos de obesidade que podem impactar sobre a questão do lipedema. Outra abordagem que é muito interessante a gente colocar, as oscilações do peso. A gente vai ter que tomar muito cuidado com isso. Aquela pessoa que fala assim: emagreci durante 6 meses, depois eu voltei a ganhar tudo de novo. Essas alterações, essa variabilidade metabólica, é um nome que eu costumo falar, essa variabilidade a gente tem na glicemia, que a gente chama de variabilidade glicêmica, e aqui eu falo nessa variabilidade metabólica, ou seja, essas oscilações, perder muito peso, ganhar muito peso, no futuro a gente pode ver gatilhos também para a questão do lipedema. Aí a gente pode falar de uma outra situação que há muito mais tempo já é referida, já é comentada, que é o linfedema. Então, aqui hoje estamos falando do lipedema, mas quais são as diferenças? O lipedema, que é o comum que a gente vê na endocrinologia, ele tem uma distribuição simétrica, então ele é bilateral, então ele vai pegar as 2 nádegas, a região de quadril, ele vai pegar as 2 pernas, ele vai pegar as suas pernas. Então, normalmente ele acaba apresentando isso visualmente, é bilateral e simétrico. Já o linfedema, ele é assimétrico, e ele vai ter uma região da perna direita, mas não tem na perna esquerda. Outra característica muito comum, falamos do processo inflamatório, o lipedema virá muito acompanhado da característica de dor. Já no linfedema, isso pode ocorrer como pode não ocorrer. A questão do edema vai ser muito comum no lipedema, falamos dos processos inflamatórios. Os processos inflamatórios estão associados com algumas características, como dor, rubor, calor e o edema. Então isso é muito comum. O lipedema é uma característica muito comum de poupar as regiões das extremidades dos dedos. É muito comum, às vezes vai só naquela região do maléolo lateral, aquele ossinho lá do nosso tornozelo, e poupa os pés. Já
Já quando a gente observa no linfedema, ele pode acometer toda essa região também. Característica muito comum, flacidez de pele. Então, quando a gente fala da flacidez de pele, muita gente está somente associado com a idade, mas a gente pode observar que algumas pessoas apresentam um grau de flacidez de pele muito precocemente, talvez aí por volta dos 25, 30 anos de idade. Isso é muito comum no exame físico da pessoa com lipedema. Então, a flacidez é algo que nos ressalta para a gente fazer avaliação também. Outro aspecto que a gente vê muito comum é o que ele chama de um sinal de fat pad, almofada gorda, que vai ser também essa característica que vai na região maleolar. Então, nós temos essas duas situações, lipedema e linfedema. Características clínicas que a gente vê no lipedema, como a gente comentou, a flacidez de pele. Outra característica que foi muito comum, como comentado no Obesity Week, é um grau que a gente fala de frouxidão ligamentar. Então, parece que as pessoas que fizeram o diagnóstico de lipedema, elas apresentam como característica clínica muito comum essa questão da frouxidão ligamentar. Então, aquelas pessoas que têm uma facilidade para fazer a flexão do tronco em pé, essas pessoas que têm flexibilidade muito com os dedos, isso parece ser uma característica importante. E a presença também que a gente fala dos nódulos. A palpação, a gente pode ver regiões que podem ser somente até de um grão de arroz, que pode acometer ervilha e que pode se tornar regiões mais extensas. Então, isso é muito comum. A definição. Existem fenótipos que a gente fala sobre a questão do lipedema. Essa definição pode ser pela distribuição e localização. Então, o lipedema, quando a gente fala do fenótipo 1, ele vai acometer nas regiões de nádegas e quadril. O fenótipo 2, nádegas e até a região de joelhos. O fenótipo 3, ele comete nádegas e a região de tornozelos. O fenótipo 4, ele vai acometer somente as pernas, o acometimento. E depois a gente tem um outro, que é o quinto, que vai pegar toda a região de joelho e tornozelo. Então, quando a gente fala de fenótipos, apresentações, a gente vai encontrar 5 tipos. Outra forma de classificar, isso é importante essa classificação, é a localização dele e a sua distribuição. Então, ele pode ser o acometimento nas pernas. Nas pernas, a gente pode falar na região mais próxima ao joelho, toda a perna, ou a região mais abaixo, que fica na região do tornozelo maléolo. Braços, a gente não tinha muito esse diagnóstico, essa classificação na região dos braços, mas pode ser na região superior, o braço todo, ou na região mais, digamos assim, lower, que a gente chama, a região mais baixa do braço. O que é mais comum que a gente fala, sem dúvida alguma, que é nas questões das pernas e a sua parte mais baixa. A classificação dele, ele pode ser leve. Esse leve pode ser, quando não muito atento, tanto o médico, a gente pode fazer o que a gente chama de diagnóstico aí, misdiagnóstico, não fazer o diagnóstico, que é aquela forma muito superficial, que acomete mulheres, às vezes, com peso dentro, teoricamente, de uma faixa da normalidade. Então, hoje, a questão do lipedema não está mais somente associada a sobrepeso e obesidade. Mulheres com peso normal, quando associadas ao quadro inflamatório, podem também apresentar. E essa forma smooth, a forma leve, a forma nodular, e tem a forma de lóbulos também. Uma vez sendo feita essa abordagem, a classificação, a gente precisa cuidar. Aí eu vou falar desta paciente, que é muito mais comum. E como é que faz esse acompanhamento? Esse acompanhamento, eu falo que ele é multidisciplinar. Então, ele tem que passar pela endocrinologia para fazer o seu diagnóstico, obviamente, e a gente pode também acompanhar junto com a nutrição. Em determinados casos, dependendo do grau mais avançado, a gente vai estar fazendo acompanhamento com o pessoal da vascular. Então, também é um quadro que é extremamente importante. E acolher essa paciente. Até então, esse acolhimento faz feito pelo pessoal da psicologia, a terapia. Isso impacta bastante, porque, vamos supor, dos 25 anos até os 40 anos de idade, essa paciente com 15 anos de uma história de lipedema não diagnosticado. Isso impacta muito na sua saúde social. Então, o que é saúde social? Ela não quer sair de casa, ela se esconde através das suas roupas. Então, isso tudo vai impactar. A saúde física, como a gente coloca, então o quadro inflamatório, a síndrome metabólica que pode estar presente, a saúde mental. Hoje a gente sabe que todo o processo inflamatório não fica somente no corpo, mas isso vai acometer também o nosso quadro mental, ou seja, a memória pode ficar acometida por esse quadro inflamatório. Então é um aspecto sistêmico, às vezes a gente fica muito localizado, porque é gordura do abdômen, porque é gordura nas pernas, mas isso impacta na fisiologia do organismo, no funcionamento do organismo como um todo. Então a gente vai estar falando saúde social, falaremos de saúde corporal, falaremos de saúde mental e falaremos da saúde que a gente fala que isso impacta na saúde familiar. Então, se essa pessoa não está bem, imagina que isso não ocasiona de impacto no seu relacionamento com o marido,
no relacionamento com os filhos. Então é importante que a gente tenha esse olhar aberto para que a gente possa estar fazendo o diagnóstico, para que a gente possa estar acolhendo. A forma de tratamento é aquilo que eu digo, na endocrinologia, principalmente sobrepeso e obesidade, as pessoas têm muito fixado um número, um valor. Eu preciso emagrecer 10 quilos, 5 quilos, 15 quilos. Mas eu sempre digo que aqui a gente vai ter uma história de um começo, a identificação. E teremos um meio. Não terá fim. O fim, eu sempre digo que vai ser a morte. Mas enquanto houver vida, teremos um caminho para percorrer, teremos uma história para fazer. Então vamos ficar atento e não deixar passar esse diagnóstico, que é uma doença que, quando feito o diagnóstico na sua forma mais precoce, conseguiremos não ter essa evolução tão drástica e, portanto, a gente consegue falar de saúde e de acolhimento para essas pacientes.